Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos na leitura e meditação do livro do Êxodo, o chamado que Deus fez a Moisés para libertar o seu povo oprimido no Egito. E é nesse contexto que se dá a revelação de Deus no Antigo Testamento. Hoje um ponto muito importante, porque Moisés, que fez a experiência da sarça ardente, como nós meditamos nesta semana, e que é chamado por Deus a tirar as sandálias porque o lugar é santo, é uma experiência forte da transcendência de Deus e ao mesmo tempo da proximidade. Ele recebe o encargo de ir ao Egito para libertar o povo que está na opressão. Esse Deus que se revela como transcendente, se revela também como Deus que tem sensibilidade, compaixão com o sofrimento do seu povo. Não é um Deus que assiste à história, mas é um Deus que entra na história ao lado do ser humano, para que todos possam ter uma vida plena, livre, de filhos e filhas de Deus, de irmãos uns dos outros. Moisés compreendeu a missão, colocou as suas dificuldades, aceitou a missão, mas faz uma pergunta: qual é o seu nome? Pergunta pelo nome de Deus. Porque ele pensou: quando eu for até os filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu devo responder? O nome é muito importante também para o povo da Bíblia. O nome dá uma ideia assim quase que de posse, né? De poder dar o contorno, determinar. E Deus é aquele do qual nós não temos a possibilidade de possuí-lo, de manipulá-lo. Por isso, a maneira como Deus responde a Moisés é reveladora da transcendência de Deus e ao mesmo tempo da proximidade de Deus. É um ponto muito alto de toda a Bíblia. Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. É uma resposta misteriosa. Os exegetas se debruçaram e se debruçam até hoje sobre esse texto, e há várias maneiras de compreendê-lo, que são assim também confluentes, né? Eu sou aquele que sou, não é um nome que se possa possuir, né? Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo uma coisa muito importante: Ele é o único que é. Por exemplo, a nossa experiência, nós todos temos uma dificuldade de dizer eu sou. Muitas vezes nós dizemos na nossa experiência: eu não consigo isso, né? Eu não sou capaz, né? Dificilmente nós temos a capacidade de responder, sem ser de forma presunçosa, eu sou alguma coisa. Nós não somos seguros daquilo que nós somos. Nós não temos esta estabilidade, essa inteireza, essa integridade, mas Deus tem. Então Ele se apresenta como: eu sou aquele que sou, aquele que era, aquele que é, aquele que será, aquele que estará convosco no futuro. Tem todo esse sentido, né? Eu sou aquele que livremente vos libertará. Então isso é muito importante para compreender o Deus da Bíblia. Não é um Deus genérico, é um Deus que assume o sofrimento do povo livremente, sem ser manipulado. Ele é sempre transcendente, mas Ele é próximo, Ele é vizinho, Ele se compadece. Eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Aquele que será
enviou-me a vós. Pede de nós um ato também de entrega, de confiança. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim será lembrado de geração em geração. Na Bíblia, isso foi traduzido no tetragrama sagrado, que nós acabamos pronunciando, mas que os judeus não pronunciavam, Yahvé, não é? Javé. Então, eu sou aquele que sou. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, torna a frisar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quer dizer, o Deus que se relaciona com as pessoas históricas, que chamou, que tirou Abraão da sua terra, que conduziu Isaque, que conduziu Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, e decidi tirar-vos da opressão do Egito, e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Ou seja, um Deus imerso nos acontecimentos da humanidade. E continua o texto falando também que o faraó vai resistir, mas que ele manifestará o seu braço forte com prodígios e, por fim, deixarão o seu povo partir. Então, dessa primeira leitura, é o Deus transcendente e ao mesmo tempo Deus próximo. Um Deus cujo nome nós não manipulamos. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que será. Estão vendo por que nós, inclusive, evitamos e devemos evitar de fazer representação de Deus? No Antigo Testamento não se faz representação de Deus. Quando tem aquele episódio do bezerro, né, de ouro, ele depois é destruído por Moisés. É uma tentação, né? E em geral nós não reproduzimos a imagem de Deus. Aí alguém fala: mas então e Jesus aqui? É diferente. Jesus é o Filho que se encarnou, que assumiu a condição humana. Então Deus, que ninguém viu, se tornou visível em Jesus. Está lá no Evangelho de João, no prólogo. A Deus ninguém jamais viu, o Filho unigênito nolo revelou. Ou então, quando Filipe pediu a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe: há tanto tempo eu estou convosco, quem me vê, vê o Pai. Então, em Jesus, Deus se tornou visível. Aí nós fazemos a ligação com o Evangelho de hoje. Um trecho curtinho de Mateus. Jesus toma a palavra e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse Deus transcendente se tornou próximo na história, libertando o povo da escravidão do Egito, mas se tornou próximo na história, sobretudo, pela encarnação do seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele pode dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Por quê? Porque ele é o eu sou. É só nós olharmos no Novo Testamento quantas vezes Jesus fala essa palavra. Quando eu for levantado da terra, então compreendereis que eu sou. Está lá no Evangelho de João. Se não perceberdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Para o Evangelho de João. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus vai ser preso lá no Getsêmani, ele vai perguntar: quem procurais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. Sou eu, né? É o eu sou invertido. Tem um significado imediato: sou eu, esse que vocês estão procurando, mas eu sou aquele que sou, que sempre estive convosco, despojado das suas prerrogativas divinas e se entrega a nós. Então nós vemos um Deus
que é transcendente, sim, mas que se fez de uma proximidade conosco, ao ponto da entrega do Filho. Por isso, essa palavra tão bonita: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Nós podemos descansar no coração de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Evoca as bem-aventuranças, é o caminho de Jesus. Então ele está nos mostrando que o jugo dele é o jugo das bem-aventuranças, é o caminho de quem se esvazia de si mesmo. E a igreja celebra hoje um grande doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, franciscano, São Boaventura. Dizem que quando ele era criança escapou da morte, teve uma doença, a mãe fala, foi por intercessão de São Francisco de Assis. Ele é um santo contemporâneo, mais novo do que São Francisco. Vai depois então ingressar também na ordem franciscana, vai ser enviado para estudar em Paris, e lá também tem como professor Alexandre de Sales, que se tornou franciscano, grande professor na Universidade de Paris, tem muitas qualidades, vai ser doutor então em filosofia e teologia, mas um frade, e numa época difícil da ordem. Dizem que São Francisco, quando viu São Boaventura pela primeira vez, né, teria dito, né, Boa Ventura, por isso ficou com esse nome de Boaventura, né, mas é João Fidanza, né, o nome dele. E então esse homem que Alexandre de Sales dizia na Universidade de Paris, assim, é claro, com um certo exagero, Boaventura não tem pecado original. Tal a bondade de São Boaventura, né? Este santo místico, muito capaz, e ao mesmo tempo que tentou conciliar, é um exemplo de sabedoria, todo o despojamento franciscano da pobreza, e ao mesmo tempo a sabedoria da teologia. Ele vai pegar uma inspiração, um veio agostiniano. Naquela mesma época tem Santo Tomás de Aquino, que vai explorar mais Aristóteles. São Boaventura explora mais Agostinho e, portanto, vai para a linha platônica, desde a antiguidade, mas procurando que a espiritualidade do pobrezinho, o poverelo de Assis, São Francisco de Assis, seja traduzida também na reflexão teológica. E uma das obras, é menos conhecido, muito menos conhecido do que Santo Tomás de Aquino, mas é grande também, é doutor da igreja, precisa ser mais conhecido. E nos mostra um tipo de ciência teológica muito ligada à mística. E ele tem páginas bonitas, inclusive sobre o coração de Jesus. Não tinha ainda essa devoção assim, mas ele mostra que se a gente quer, a sua obra-prima, que é o itinerário da mente, né, rumo a Deus, essa obra-prima dele, ele mostra: se queres aprofundar nessa direção, pergunta antes a graça do que a inteligência, né? Então, deixar-se mais guiar pela luz da fé ou pela obscuridade da noite, do que pela clareza da razão ou dos professores. Frei Egídio, que foi um dos companheiros de São Francisco de Assis, e que era um camponês simples e muito espirituoso, né? Tem vários fioretes de São Francisco de Assis. Fioretes são pequenas histórias bonitas, né, da vida de São Francisco de Assis, que são assim selecionadas, são flores, né? Então, Frei Egídio, que é um interlocutor de Francisco de Assis já tinha morrido. Frei Egídio, certa vez, quando São Boaventura tornou-se depois superior da ordem, e foi então ele que foi considerado uma espécie de segundo fundador da ordem franciscana, ele que vai dar as constituições à ordem. Então, Frei Boaventura, visitando os diversos lugares, as diversas comunidades, esteve com o Frei Egídio. E o Frei Egídio, que era muito simples, fez uma pergunta assim, quase que polêmica, quando foi chegando o Boaventura: ó, Frei Boaventura, o que será de nós, ignorantes, que temos pouca leitura, pouco conhecimento? Como é que nós vamos chegar a Deus? O senhor que é tão
dotado de qualidades, né, filosóficas e teológicas, porque havia também essa polêmica, né, no início da ordem franciscana. E o Frei Boaventura vai responder para ele que muito mais importante do que a ciência é o amor. Ele falou: quer dizer que uma pessoa iletrada como nós e tudo pode então encontrar a salvação? Ele vai dizer: a velhinha mais simples pode amar mais a Deus do que o mestre e o doutor em teologia, né? E aí o Frei Egídio, que era bem do seu estilo, não sei se a história é verdadeira, mas como dizem os italianos, se não é vero é ben trovato, né? Se não é verdadeiro é bem contado, é bem encontrado, né? Ele vai sair gritando assim, cantando, e é bem possível que tenha sido assim, porque ele era bem do estilo de Francisco de Assis. Ele falou: ó velhinha, veja que alegria, você pode ser mais sábia e santa do que Frei Boaventura. Ele assimilou bem o que tinha dito Frei Boaventura. Bom, para dizer que Boaventura conseguiu algo muito difícil. Ele conseguiu penetrar no campo da ciência sem se deixar levar pela vaidade. E conseguiu colocar o espírito de São Francisco, da harmonia, essa ideia da ecologia integral e tudo mais, dentro do projeto de Deus. É uma teologia profundamente cristocêntrica. Eu evidentemente não vou aqui citar textos de Boaventura, mas eu só queria dizer num desses diálogos dele com o Senhor, nessa sua obra-prima, em que ele contempla o coração de Jesus e fala que se a gente quiser ter a ciência realmente de Deus, nós temos que passar pela cruz e pelo coração de Jesus. E ele chegando então pelo coração de Jesus, ele vai dizendo: Senhor, o teu coração é o meu coração. Digo com sinceridade, já não são dois corações, é um só coração, né? Ele consegue fazer com que a sua reflexão filosófica e teológica esteja a serviço de uma comunidade que se despoja a exemplo do Cristo no espírito de São Francisco de Assis. Que São Boaventura, grande bispo e doutor da Igreja, interceda por nós nessa hora da vida da Igreja, em que temos o Papa Francisco, e nos ajude a sermos uma igreja pobre para os pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.